Santa Inês jogada em um puteiro e cabeça cortada pelo diabo. Vamos entender essa história? Hoje, 21 de janeiro, é dia de Santa Inês. Fique comigo até o final, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe, por favor. Fique até o final para conhecer a história da santa de hoje. Que testemunho de virtude, de castidade, de pureza, meu amado. Mas vamos direto ao relato da vida de Santa Inês. Amado, no dia de hoje, só uma curiosidade. No Vaticano, 2 cordeiros são abençoados para que com sua lã seja tecido o palio dos bispos metropolitanos. É tipo uma estola que é colocada no pescoço do bispo metropolitano. O Papa abençoa e umas freiras de uma determinada congregação, elas quem costuram esse palio para ser enviado aos bispos metropolitanos. O nome Inês, você vai ver o que significa agora. Santa Inês. Inês Agnes vem de Agnus, cordeiro. Olha só. Porque ela foi doce e humilde como um cordeiro. Ou vem do grego Agnus, piedoso, pois foi cheia de piedade e de misericórdia. Ou vem de agnoscendo, conhecendo, porque conheceu o caminho da verdade. Segundo Agostinho, a verdade opõe-se à vaidade, à falsidade e à irresolução. 3 vícios que, por sua virtude, Inês soube evitar. Meu amado, que belo. Seu nome significa cordeiro. E normalmente as suas imagens são representadas com um cordeiro em seu colo, porque também ela foi imolada como um cordeiro, foi martirizada. E essa história precisa ser compartilhada. Compartilhe e comente assim: Santa Inês, rogai por nós. Inês, virgem de elevadíssima prudência, com a idade de 13 anos, sofreu a morte e ganhou a vida, segundo o testemunho de Ambrósio, que escreveu seu martírio. Contando-se apenas seus anos, era uma criança, mas madura de espírito. De corpo era jovem, mas de alma era velha. De rosto era bela, porém mais bela ainda por sua fé. Com apenas, meu amado, 13 anos. 13 aninhos. Uma menina de profunda convicção e intimidade com Cristo. Um dia, ao voltar da escola, encontrou o filho do prefeito que ficou apaixonado por ela. Ele prometeu pedrarias e riquezas imensas se casasse com ele. E Inês respondeu-lhe: olha que fora cristão ela deu no filho do prefeito. Presta atenção. Afaste-se de mim, lá de pecado, alimento de crime, pasto de morte, pois já estou prometida a outro amado. Olha a convicção e a força dessa menina. E começou a fazer o elogio desse amante, desse esposo que tinha as 5 qualidades exigidas pelas esposas: nobreza de raça, beleza deslumbrante, abundância de riquezas, coragem e força, amor verdadeiro. E explicou: amo alguém que é muito mais nobre, de melhor linhagem que você. A mãe dele é virgem, seu pai gerou sem mulher. Tem anjos por servidores. Sua beleza é admirada pelo sol e pela lua. Suas riquezas nunca diminuem, são inesgotáveis. As emanações de sua pessoa ressuscitam os mortos. Seu toque fortalece os enfermos. Quando o amo, sou casta. Quando me aproximo dele, sou pura. Quando o abraço, sou virgem. Diga-me, você conhece alguém de generosidade mais eminente, de força mais forte, de aspecto mais belo, de amor mais suave, mais cheio de graça? Meu Deus, que fora Inês deu no filho do prefeito. E ela continua, preste atenção. Em seguida, ela descreveu os 5 benefícios que seu esposo concedia a ela e às suas outras esposas. Ele se compromete com o anel da fé, veste-as e enfeita-as com uma variedade infinita de virtudes, marca-as com o sangue da sua paixão, prende-as pelo laço do amor, enriquece-as com tesouros
da glória celeste. Quem é esse esposo? O menino não sabia quem era. Não sabia de quem ela estava falando. Era um pagãozinho, o menino. De quem ela está falando? Você já identificou? E acrescentou. Comente aí se você sabe de quem ela está falando. Escreve aqui. Escreve. E acrescentou. Aquele que se comprometeu comigo pelo anel que pôs em minha mão direita, rodeou o meu pescoço de pedras preciosas, vestiu-me com um manto tecido de ouro, adornou-me com prodigiosa quantidade de joias, imprimiu um sinal em meu rosto para que eu não tome nenhum outro amante que não ele. Embelezou meu rosto com o sangue do seus castos abraços já me estreitaram, seu corpo já se uniu ao meu, ele me mostrou tesouros incomparáveis que prometeu me dar se eu lhe for fiel para sempre. Sai para lá, mosca! Eita, mosca, foi enviada pelo espírito da depravação essa mosca. Sai para lá em nome de Jesus. Vamos embora? Ao ouvir isso, o rapaz ficou fora de si. Adoeceu de amor, passou a soltar longos suspiros. Seu pai fez a jovem virgem ficar sabendo disso e, ao ouvi-la, garantir que não podia violar a aliança jurada a seu primeiro esposo. O prefeito procurou saber quem era esse esposo que Inês se gabava de ter. Alguém lhe assegurou que o esposo de que ela falava era Cristo. E então o prefeito quis dissuadi-la, primeiro por doces palavras, depois pelo temor. Então Inês disse: o que você quiser fazer, faça, mas não poderá conseguir o que exige. E ria tanto de suas lisonjas quanto de suas ameaças. O prefeito disse-lhe: escolha entre duas coisas. Se sua virgindade lhe é cara, sacrifique a deusa Vesta e junte-se às suas virgens, ou então assuma o ofício de meretriz. Quem é Vesta? Deusa de culto muito antigo, que parece ter sido introduzida em Roma já na época do fundador da cidade, Rômulo. Divindade do fogo doméstico, ela era considerada a mais casta das deusas, servida por sacerdotisas obrigatoriamente virgens, as Vestais. As Vestais eram as virgens que serviam a essa falsa deusa, a esse ídolo demoníaco, que o prefeito queria que Inês servisse. Mas de jeito nenhum, vocês vão ouvir agora. Olha só. Ora, como Inês era nobre, ele não podia condená-la assim. Por isso, alegou contra ela sua qualidade de cristã. Mas Inês respondeu: não sacrificarei a seus deuses, como tampouco serei imaculada pelas ações infames de quem quer que seja, porque tenho como guardião de meu corpo um anjo do Senhor. O prefeito ordenou então que a despissem e a levassem nua ao lupanar. Mas o Senhor tornou seus cabelos tão espessos que ela ficou mais bem coberta por eles do que por sua roupa. Olha que coisa! O Senhor fez crescer o cabelo de Inês para encobrir sua nudez. E ela ficou mais bem vestida do que como estava com sua roupa. E quando entrou naquele lugar infame, no cabaré, no puteiro, encontrou um anjo do Senhor que a esperava e que encheu o quarto de uma claridade extraordinária, ao mesmo tempo que a cobria com uma túnica de resplandecente brancura. O lugar de prostituição tornou-se assim um lugar de oração, e todo homem saía de lá mais puro do que entrava, graças a essa luz imensa que revestia a todos. Ora, o filho do prefeito foi ao lupanar com outros jovens, instou-os a entrar primeiro. Mal lá puseram os pés, saíram cheios de compulsão, assustados com o milagre. Ele os chamou de miseráveis e entrou furioso, mas quando quis se aproximar de Inês, a luz precipitou-se sobre ele e, como não tinha prestado homenagem a Deus, foi estrangulado pelo diabo e expirou. Gente, vocês estão comigo? Faço-me entender. Olha a história de Santa Inês.
foi lançada em um prostíbulo. O anjo a envolveu com uma veste de esplendorosa brancura. Os seus cabelos cobriram sua nudez. Uma luz tomou conta daquele lugar e todos saíam convertidos. O filho do prefeito, que não reverenciou a Deus, foi estrangulado pelo demônio. O demônio quebrou o pescoço do filho do prefeito que queria macular a pureza de Santa Inês. Vamos continuar? Diante dessa notícia, o prefeito foi em prantos encontrar Inês e colher informações precisas sobre a causa da morte de seu filho. Inês disse: aquele cujas vontades ele queria executar, apossou-se dele e o matou, enquanto seus companheiros, impressionados pelo milagre que viram, saíram sem sentir mal algum. O demônio foi quem motivou esse jovem a fazer o que ele pretendia. E o próprio demônio destruiu e matou o jovem, tá vendo? Não se engane com o demônio, viu? Disse o prefeito: saberemos que você não usou de artes mágicas, se puder ressuscitá-lo. Inês pôs-se a orar. O rapaz ressuscitou e pregou publicamente a fé em Cristo. Olha só, queridos. Em razão disso, os sacerdotes dos templos excitavam o povo gritando: levem essa maga, levem essa malfeitora que transforma os espíritos e perde os corações. O prefeito, tendo visto aquele milagre, quis libertá-la, mas temendo a proscrição, confiou-a a seu suplente e retirou-se triste por não poder salvá-la. O suplente, que se chamava Aspásio, mandou jogá-la numa grande fogueira, mas a chama, dividindo-se em duas, queimou o povo que estava em volta, sem atingir Inês. Olha só, meu povo, olha só. Primeiro o prefeito pediu que ela rezasse para que seu filho ressuscitasse. O menino ressuscitou e se tornou um missionário de Jesus. Mas, com medo da população covarde, o prefeito entregou ao vice. E o vice mandou queimar Inês. As chamas se dividiam e queimou o povo que lá estava, gritando: queime a bruxa. Foram queimados. Olha como Deus guarda os seus. Aspásio mandou então enfiar uma espada na garganta dela. Foi assim que Cristo, seu esposo fulgurante de brancura e de vermelhidão, sagrou-a sua esposa e sua amante. Crê-se que ela sofreu no tempo de Constantino, o Grande, que subiu ao trono no ano de 309 do Senhor. Enquanto os cristãos e seus pais prestavam-lhe a última homenagem com alegria, os pagãos cobriam-nos de pedradas. Ela sofreu no século IV. Constantino subiu ao trono em 309, segundo Jacopo de Varaça. Constantino foi o imperador que deu liberdade de culto aos cristãos em 303. A perseguição era terrível de Diocleciano e Inês sofreu martírio, queridos. Olha o que o vice-prefeito sem vergonha mandou fazer: cortar a garganta de Inês. Morreu como um cordeiro. Emerenciana, sua irmã de leite, virgem cheia de santidade, apesar de ainda catecúmena, estava ao lado do sepulcro de Inês, debatendo com energia com os gentios, quando foi lapidada por eles, foi morta. Imediatamente ocorreu um terremoto, surgiram relâmpagos e raios que mataram muitos pagãos. Os sobreviventes deixaram de incomodar os cristãos que queriam ir ao túmulo da Virgem. O corpo de Emericiana foi inumado ao lado do de Santa Inês. 8 dias depois, quando seus pais velavam junto ao túmulo, viram um coro de virgens em brilhantes trajes dourados, e no meio delas reconheceram a bem-aventurada Inês, também ricamente vestida, e à sua direita encontrava-se um cordeiro mais deslumbrante ainda. Ela lhes disse: não chorem minha morte, ao contrário, rejubilem-se comigo e felicitem-me por eu ocupar um trono de luz com todas as que aqui estão, Em lembrança dessa aparição,
é que há uma segunda festa de Santa Inês. Queridos, olha que visão maravilhosa. Os pagãos estavam lá atirando pedra na família. Mataram a virgem catecúmena, quer dizer, estava em processo de catequese para ser batizada e foi também morta. Olha a visão que os pais tiveram de Inês. Estava no meio do coro das virgens, em tal elevadíssimo grau no céu. A pureza, queridos, a castidade que esse mundo desconhece. Misericórdia, meu Deus. Constância, filha de Constantino, estava coberta por uma lepra pavorosa. E quando soube dessa aparição, foi ao túmulo de Inês, onde após ter rezado por muito tempo e adormecido, viu a beata que lhe disse: Constância, age com constância. Logo que você acreditar em Cristo, será curada. A essas palavras ela acordou, encontrando-se perfeitamente sadia. Recebeu então o batismo e ergueu uma basílica sobre o corpo de Santa Inês, onde viveu na virgindade e reuniu à sua volta uma multidão de virgens que seguiram seu exemplo. Olha só, Constância, a filha de Constantino, do imperador, estava com a lepra. Foi rezar no túmulo de Inês, adormeceu, sonhou com Inês e Inês disse: tenha constância, creia em Cristo e serás curada. Quando acordou, estava curada. Consagrou como virgem, inspirou outras meninas, construiu uma basílica e morreu em santidade. Um homem chamado Paulino, que exercia as funções do sacerdócio na igreja de Santa Inês, experimentou certa vez violentas tentações da carne. Quem não, né? Como não queria ofender a Deus, pediu ao soberano pontífice permissão para se casar. Não estava conseguindo a continência, pediu ao Papa para se casar. São Paulo disse: quem não aguenta o ardor da carne é melhor que se case. Vendo o Papa sua bondade e sua simplicidade, deu-lhe um anel no qual estava engastada uma esmeralda e ordenou-lhe que em seu nome pedisse a uma imagem da bem-aventurada Inês, pintada em sua igreja, permissão para desposá-la. Olha o que o Santo Papa fez. Deu um anel ao padre e disse: vá a uma imagem e a meu pedido peça a ela para que ela despose a você, para vencer a tentação da carne. Quando o padre dirigia seu pedido à imagem, esta lhe estendeu o dedo anular e, após receber o anel, retirou a mão e livrou o padre de suas tentações. Mas em alguns textos há uma versão diferente deste episódio. Segundo ela, a igreja da bem-aventurada Inês estava em ruínas e o Papa disse a um padre que queria lhe confiar uma esposa que ele deveria alimentar e da qual deveria cuidar. Para tanto, entregou-lhe seu anel e ordenou-lhe que desposasse a imagem de Santa Inês, que de fato estendeu sua mão para receber o anel, confirmando assim o casamento entre a imagem e o padre encarregado de restaurar a igreja na qual se encontrava aquela imagem. Olha, duas histórias. Primeira história, um padre tentado pelos desejos da carne. O Papa entregou um anel e disse: vá a uma imagem de Santa Inês e peça para desposá-la. A história conta que a imagem estendeu o dedo, pegou o anel e livrou o padre das tentações da carne. Uma esposa santa, né? Santa Inês. Outra história diz que, na verdade, era a igreja de Santa Inês que estava em ruína. E o Papa chamou um padre, convidou um padre e disse: olha, eu tenho uma esposa para você, bem bela, muito bela, maravilhosa, que você vai cuidar e alimentar. Era a igreja. Era a igreja, para que o padre cuidasse da igreja, restaurasse a igreja. Olha que bonito, gente, nós estamos falando de amor espiritual, de matrimônio espiritual, queridos, de intimidade com Deus. Eis o que diz Ambrósio daquela virgem em seu livro A Virgindade: anciãos, rapazes, crianças, cantem todos loas a ela. Ninguém é mais louvável do que aquela que pode ser louvado por todos. Tantas são as pessoas, tantos são seus panegíristas, todos exaltam essa Marte. Admirem todos como ela foi capaz de prestar testemunho de Deus quando ainda não podia ser senhora de si em razão de sua idade.
Ela comportou-se de maneira a receber de Deus o que um homem não lhe teria confiado, porque o que está acima da natureza é obra do autor da natureza. Com ela começou um novo gênero de martírio, pois ainda não estava preparada para o sofrimento e já estava madura para o triunfo. Ela mal podia combater e já era digna da coroa da vitória. Não estava na idade do juízo, mas era mestra em virtude. Nenhuma esposa teria dirigido seus passos para o leito do esposo da maneira como fez essa virgem, que se apresentou para o suplício feliz. O mesmo Ambrósio diz: ao desprezar as vantagens de um nascimento ilustre, a bem-aventurada Inês mereceu os esplendores do céu. Ao desprezar o que é objeto do desejo dos homens, casou-se com o Rei eterno. Ao receber uma morte preciosa por aceitar Cristo, mereceu unir-se a Ele. Santa Inês, rogai por nós. Veja como o diabo quer atrapalhar um relato como esse. Como ele tentará para que você não assista até o final, porque são testemunhos como esse que nos impactam. Tá vendo que a mosca sumiu quando eu disse vai-se embora em nome de Jesus? Porque o diabo quer atrapalhar a evangelização. Deixe o seu like, comente e compartilhe e escreva: Santa Inês, rogai por nós. Nos dê a graça da virtude, da santidade, da pureza. Fiquem com Deus, que Deus nos abençoe. Compartilhando, deixando o like, se inscrevendo, você me ajuda a evangelizar.